Fala aí, seus torcedores órfãos de pós-jogo! Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader e antes de mais nada, antes de começar o vídeo, quero vir aqui pedir desculpas pra vocês aí por não ter conseguido trazer o pós-jogo do Atlético Goianiense 7 e Iporá 1, que foi um puta resultado, né, com o perdão da palavra, mas eu não consegui fazer o vídeo pra vocês, eu tive muitos problemas aí, uma correria no meu dia a dia aí do domingo pra cá, então assim, não consegui realmente parar pra trazer esse vídeo pra vocês. Mas hoje eu vou fazer uns comentários sobre o jogo, vou fazer uma passagem por cima assim, né. Mas além do jogo, eu quero comentar o seguinte com vocês. Nós fechamos o primeiro bimestre, né, de 2023 e eu quero fazer um apanhado do que rolou no primeiro bimestre do Dragão, falar um pouco a minha opinião, até sobre a questão da demissão do Eduardo Souza, cujo fato foi citado e comentado no vídeo de domingo, de sábado para domingo, né? Vídeo que eu publiquei aqui, inclusive o card vai ficar aqui em cima. E eu quero falar com vocês esse primeiro bimestre do Dragão, como é que foi, e também quero discutir com vocês a questão da liberação de torcidas mistas nos estádios goianos, porque eu tenho uma opinião que talvez não seja tão popular, não é? Sobre o assunto. Eu tenho uma opinião um pouco particular que eu quero ver se vocês concordam ou não. Se vocês concordarem, deixem nos comentários. Não concordarem também podem deixar nos comentários. Quero discutir isso com vocês, beleza? Mas antes de mais nada eu quero pedir para você deixar seu like aqui embaixo para ajudar no canal, para ajudar a divulgação dos vídeos, para que o vídeo possa chegar para mais pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal se você gosta de acompanhar notícias do futebol em geral e principalmente do Dragão, mas eu vou trazer notícias nesse ano de vários outros clubes. Já trouxe inclusive fazendo alguns vídeos aí de competições importantes como Recopa, o Mundial, então já fiz outros conteúdos além do Dragão aqui para vocês. E se você quer receber notificações sobre os vídeos, só clicar no sininho ali do lado, beleza? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Esse vídeo, para começo de conversa, eu não fiz roteiro para vídeo, então eu quero conversar aqui com você, torcedor do Dragão, pra gente trocar uma ideia sobre o que rolou com o Atlético Goianiense até o último jogo com o Iporá. Para começo de conversa, vamos lá. O Atlético começou com uma vitória em cima do Grêmio Anápolis por 4-1. Foi o primeiro jogo, né, do Atlético. E assim, obviamente eu não vou conseguir lembrar todos os placares. E eu não quero ficar aqui pesquisando pra vocês, pagando de enciclopédia, porque sinceramente eu não lembro todos de cabeça. Mas eu tenho uma noção e eu posso comentar com vocês sobre isso. Primeiro jogo, eu lembro que foi 4-1 para o Atlético. O jogo inicial, o Grêmio Anápolis não ofereceu resistência. Inclusive foi um time que rebaixou, né. E aí o Atlético enfrentou o Goiás logo na segunda rodada. Fez um jogo bem equilibrado, inclusive tomou um gol do Goiás, mas conseguiu reverter o placar. E fez um jogo muito seguro, né? Um jogo de uma equipe que estava muito segura das suas qualidades técnicas, da sua capacidade. E conseguiu virar o jogo e vencer o seu rival por 2-1. Daí pra frente a gente começou a ter uma séria queda de rendimento. Principalmente pelas escolhas táticas que o time fazia. Chegou aí, né, algumas contratações pro Atlético, mas o time titular do Atlético sempre foi, juntando com as peças que chegaram e tudo mais, na minha opinião, tá, isso aí você pode até discordar ou pode deixar seu time titular aqui nos comentários, mas o time titular do Atlético sempre foi pra mim o Ronaldo no gol, Ramon e Gasal na zaga, nas laterais o Rodrigo Soares e o Jefferson nas duas laterais. Claro, eles podem também ter alguma variação ali entre o Luan Salles, né, ou talvez o Moraes. Mas beleza, começava com o Rodrigo Soares e o Jefferson, porque o Jefferson é mais defensivo, o Rodrigo Soares tem características de apoio maior. Beleza, apesar do Jefferson também fazer um bom apoio, né, então isso aí também tem que ser comentado. No meio seria o Haldney, o Thiago Medeiros e o Shailon. O Thiago Medeiros e o Haldney fazendo a volância, sendo que aí liberava um pouco mais o Haldney para poder apoiar, ou até mesmo o próprio Thiago Medeiros com o Haldney ficando como primeiro volante, né, fazendo essa inversão de posições. E aí no ataque, Ayrton pela direita, Luiz Fernando pela esquerda, e na frente seria a contratação que chegou pro Atlético, que talvez seja maior do Atlético, né, que seria o Felipe Viseu. Só que o Viseu se contundiu e acabou ficando de fora. Então nesse caso o prata da casa Daniel assumiria essa titularidade, né, a princípio, já que também contundido o Igor Torres não poderia assumir a posição. Então esse seria o time titular. Mas nesse campeonato goiano
houve uma série de mudanças, né, na escalação, até mesmo para dar uma rodagem ao elenco, para dar um trabalho para esse elenco poder ir pegando o ritmo de jogo, né, para poder ir pegando ali um esquema de como é que o time joga. Claro, isso é importantíssimo no começo da temporada e não há campeonato melhor para fazer isso do que o próprio estadual. E o Eduardo Souza fez isso, entrando, por exemplo, com o Tubarão, às vezes pelo meio, como um segundo volante, ou como um próprio meia. Entrava com o Kelvin pela direita, ou entrava com o Daniel, né, na frente, mas aí variava ali o meio de campo, variando os laterais, colocando o Moraes no lugar do Jefferson, ou colocando o Luan Salles no lugar do Rodrigo Soares, que na minha opinião não fez um bom campeonato até agora. Então assim, fez algumas variações, até mesmo a zaga teve algum ou outro jogador que, né, fez trocou ali, né, assumiu ali a titularidade em alguns jogos, mas isso é importantíssimo, né, pro começo do ano, para poder dar ritmo de jogo para esses jogadores. Porém, o Atlético teve duas derrotas muito específicas que devem ser lembradas. A primeira, e foram as únicas, tá, só para constar. A primeira contra o Anápolis, 2-1, em casa, sendo que o Anápolis é uma das melhores defesas do campeonato goiano. Não à toa tá onde estava a jogar semifinal contra o Goiás, né? E a outra derrota, e essa é inaceitável, foi o 4-2 para o Goiânia. Por conta da forma como o jogo se desenrolou. O Goiânia, que é um time, com todo respeito ao Galo, né? Mas o Goiânia é um time muito fraco tecnicamente, tem sérias dificuldades de armação de jogada, um time que não tem uma força ofensiva muito grande, mas conseguiu fazer 4 gols no Atlético, aproveitando a principal falha do Atlético na parte defensiva, que se mantém desde 2021, que já era um problema, 2022 continuou sendo um problema, e agora, né, ainda mantém-se sendo um problema, uma dificuldade do Atlético, que é a marcação defensiva nas bolas aéreas. Aproveitou e fez 4 gols, né, dessa forma aí, né? Sendo que 3 deles foram de bola aérea. E assim, depois dessa derrota, o Atlético não teve atuações contundentes. Venceu times fracos, até mesmo, por exemplo, o Goianésia por 3-0. E foi uma vitória realmente, digamos assim, em números parece muito, mas é porque o Goianésia realmente não ofereceu resistência. Teve uma vitória em cima do Iporá por 1-0 no jogo de ida, né, lá em Iporá. E teve um empate lamentável, com sabor de derrota, mas com conquista de classificação, que foi o 0-0 com o Atlético de Alagoinha, lá do Bahia, né? Lá da Bahia, o nosso xará lá da Bahia. Que foi um resultado, assim, sofrido, onde nós só classificamos para a próxima fase da Copa do Brasil graças ao nosso goleiro, que fez excelentes defesas. O Atlético vinha mal no jogo onde ele tinha que jogar sério. Jogou com os titulares, jogou com o time principal e não jogou bem. E aí, claro, né, a gente ainda teve algumas outras contratações que chegaram. E com esse resultado, o Eduardo Souza, o técnico que vinha fazendo testes no time e que não vinha conseguindo acertar esse time, dados esses testes, acabou sendo demitido. Eu já vinha criticando o técnico porque eu acho o Eduardo Souza ainda um técnico não preparado para um time que joga uma Série B como favorito, pretendendo jogar uma Série A no ano seguinte. Não é para mim um técnico preparado para isso ainda. Pode ser que se torne, né, um técnico com esse calibre. Não é o caso. E o Atlético precisa de um técnico com essa robustez, que faça isso. E até agora, hoje é terça-feira, são 8h15 da noite, nada de técnico. A demissão foi na semana passada, sexta-feira, até agora, nada. E nesse fim de semana, o Atlético jogou o jogo de volta, né? Enfrentou o Iporá em casa. E detalhe, olha só, o Atlético entrou com o meio de campo, o seu armador, um jogador que acabou de chegar, um estreante chamado Arauz, que veio do Corinthians, certo? E na frente, um outro jogador que acabou de estreou no jogo anterior contra o Iporá, que é o Gustavo Coutinho, que é um centroavante, que vem da Série C. Eu esqueci o time que ele jogava lá na Série C, mas enfim, é um jogador atacante de ofício. E o Atlético aproveitou o fato de que o Iporá jogou de peito aberto, né, contra um Atlético Goianiense que consegue tocar a bola quando o gramado ajuda. E o Atlético aproveitou esses espaços
E com 18 minutos do primeiro tempo, o Atlético estava vencendo por 3-0. Sendo que um dos gols foi um gol bem bizarro ali do Iporá, que foi um gol contra, né? Muita gente veio falar pra mim, é aposta, isso aí é armação, o Iporá entregou o gol. Cara, quem tava no estádio viu que o zagueiro foi pressionado pelo jogador do Atlético e naquele desespero, sem ter pra onde sair, ele tentou tocar no goleiro. E o goleiro se moveu de uma forma que fez menção de que ia pra aquele lado, não foi, e aí o gol saiu, né? Então assim, não vem com essa não. Eu até entendo vocês que acreditam nesse tipo de coisa e, sinceramente, tem muitos lances que a gente vê por aí que, né, tem cara de propósito, né? Mas não foi o caso, tá? Isso aí não foi o caso, não foi o que rolou. Depois disso, o Atlético ainda fez um quarto gol no primeiro tempo ainda. Segundo tempo começou com o Atlético muito lento e sonolento mesmo, assim, um time que tava dando a bola para adversários, pouco se importando com isso, até porque tava vencendo de 4-0, então não tava pressionando, né, o adversário. Só que sem pressionar o Iporá conseguiu armar uma jogada e fez um gol. E aí o Atlético, né, se ligou que se deixasse o Iporá jogar como tava jogando daquele jeito, com liberdade, com espaço, corria o risco do Iporá ainda diminuir mais o prejuízo, né? E aí poderia ser até uma coisa preocupante. O Atlético acordou pro jogo, apertou mais a marcação, apertou a saída de bola e com isso conseguiu fazer um placar elástico com o hat-trick do Luiz Fernando, que jogou uma partida impecável. Tenho que parabenizar o time porque isso mostrou que o problema não é só o técnico, é também a vontade do time de se determinar a fazer o resultado. O Atlético, se ele tiver vontade, gana de jogar, o time tiver essa vontade, o time faz o resultado, cara, sabe? Temos qualidade pra isso, não vou me iludir, a gente fez 7-1 num time abaixo de nós, que é o Iporá, com todo respeito ao Lobo-Guará, que fez um excelente campeonato goiano, né, e vai jogar a Série D, mas assim, é um time inferior. Então o Atlético fez aquilo que um time maior deve fazer quando enfrenta um time menor. Joga com seriedade, se golear é porque jogou sério, levando o adversário, levando o futebol do adversário de maneira séria. Não brincou como se fosse um treino. Jogou como um time de divisão maior enfrentando um time de divisão menor. Fez o resultado e é isso que tem que ser feito mesmo. Então parabenizar demais os atletas do Atlético por esse resultado. Agora, vamos lá. Falar rapidamente sobre a minha opinião do bimestre. Eu achei que o Atlético fez ótimas contratações, tá? Não vou mentir, eu acho que o Adson Batista fez contratações muito boas e cirúrgicas. Ainda acho que a gente precisa de zaga para substituição, porque eu tô achando nossa zaga ainda um pouco, né? De vez em quando dá umas capengadas, a gente tomou muito gol nesse campeonato goiano, que nunca é bom. Mas eu gostei do corpo do elenco, sabe? Os jogadores contratados, os jogadores que estão aí à disposição do técnico que virá, né? E, claro, precisamos de um técnico que saiba usar essas peças, que consiga armar um esquema tático que use as peças da melhor maneira possível. Acho que o time tem um esquema, uma formação que é a formação titular e não deve ser mexida. Apenas o centroavante pode ser trocado, na minha opinião, porque poderia ser o Daniel, poderia ser o Viseu, poderia ser o Coutinho, poderia ser o Igor Torres. Qualquer um deles ali na frente, eu acredito que vai corresponder ao que nós estamos precisando no que diz respeito ao centroavante. Na lateral, eu ainda tenho problemas com o Rodrigo Soares. Eu acho que o Jefferson e o Moraes fizeram bons jogos. O Rodrigo Soares para mim ainda está um pouco abaixo. Eu entraria no início com o Luan Salles e deixaria o Rodrigo Soares para a reserva em caso de necessidade. No restante eu acho que eu não mexeria, apenas talvez no meio, colocando o Thiago Medeiros como volante, porque pra mim ele tá pedindo passagem, fez ótimos jogos quando entrou, e eu acho ele melhor do que o Matheus Salles, no momento, pelo menos em momento, melhor do que o Matheus Salles, melhor do que o Mikael, então pra mim ele deveria ser o titular, beleza? Esse é o meu pensamento, não sei qual vai ser o técnico que vai vir, eu espero que seja um técnico que passa segurança pro elenco e que passa maturidade e capacidade de conquistar uma Série A, que é o que nós estamos, perdão, uma Série B, que é o que nós estamos precisando, né, para o ano que vem jogarmos a Série A. É isso. Rapidamente, só um último comentário, a Federação Goiana de Futebol andou ventilando a possibilidade de ter torcida mista nos jogos do campeonato goiano aí na semifinal e final. Como a semifinal não teve enfrentamento entre clubes da capital,
não vejo problemas em torcida mista. Vai ser o Aparecidense contra o Atlético Goianiense, Anápolis contra o Goiás, então pra mim não há problemas, eu não vejo nenhum risco sério de segurança pública. Agora, se for fazer um Goiás e Atlético Goianiense, por exemplo, na final, caso os dois times se classifiquem, eu sou contra a torcida mista. E eu vou falar pra vocês o porquê. Não sei se vocês perceberam, mas não sei se vocês ficaram sabendo na realidade, mas a gente teve nesse meio de semana, aliás, nesse final de semana, perdão, 2 jogos de clássicos com torcida mista. A gente teve o Ceará e Fortaleza e a gente teve o Flamengo e Vasco. E nesses 2 jogos a gente viu o quanto a segurança pública nacional, e em especial de cada estado desses, foi lamentável. Teve assassinato, teve morte, teve tiro, e assim, um completo despreparo para esse tipo de evento. Não conseguem conter as torcidas. E eu não vejo a segurança pública goiana ser melhor ou pior do que esses outros estados, sabe? Eu parabenizo demais, já falei isso com vários amigos, com várias pessoas. Eu acho que a Polícia Militar do Estado de Goiás é uma polícia que é muito eficiente. E eu acho assim que aqui em Goiás a segurança é muito melhor do que em vários estados, sabe? Inclusive porque eu já viajei bastante, então eu conheci outros estados. E eu acho que no estado de Goiás nós temos uma segurança que é melhor do que em vários estados do Brasil. Não é perfeita, né? Obviamente a gente tem problemas ainda, como em qualquer outros estados desses que a gente conhece, mas aqui eu acho menor. Aqui, por exemplo, eu consigo andar na rua com uma certa segurança, eu não sinto tanto medo de estar na rua como em outros estados eu já tive. Então eu me sinto mais seguro em Goiás do que eu já me senti em outros estados. E claro, repito, não é perfeita a polícia daqui, a segurança pública tem problemas. Mas eu gosto bastante do trabalho que é feito aqui, acho que pode melhorar. Só que para um evento como um clássico goiano, eu não creio que seja viável isso. Por quê? Porque demanda um policiamento, demanda um número de policiais absolutamente excessivo. E isso pode desguarnecer até mesmo outras regiões da cidade que exigem uma melhor fiscalização da polícia, né? Que exige um policiamento mais efetivo. E assim, você bota um policiamento ineficaz ou com poucos policiais, você coloca a torcida em risco, os dois lados. Porque sempre vai ter algum torcedor, entre aspas, que vai fazer alguma porcaria e vai causar algum mal pra alguém. Vai ter aquela torcida organizada ou aquele grupinho da torcida organizada, sabe? Que pode querer arrumar confusão ou querer agredir a outra torcida adversária, sabe? Então é difícil você conseguir gerir esse volume de pessoas, gerir esse volume de torcedores numa final de campeonato. Seria perfeito se nós tivéssemos segurança suficiente para esse tipo de evento, mas eu não sei se Goiás, especificamente Goiânia, nós temos esse efetivo para conseguir dar segurança a todos os torcedores que vão, né, ao estádio, até porque a gente tem que ir pro estádio para se divertir, para curtir o evento, para curtir o espetáculo do futebol, e não ir preocupado com o que pode acontecer com a nossa segurança, com a nossa saúde. Não é para isso que serve o futebol, né? E a gente vê que isso está acontecendo em vários estados, é lamentável, é uma vergonha não só para o estado, como para o país em si. E eu não quero isso no nosso estado, não quero isso em Goiás, pelo menos por enquanto. Eu acredito que o estado ainda não consegue conter esse tipo de evento de maneira satisfatória. Sempre vai ter alguma situação de briga de torcida, vai ter um terminal aí onde a torcida vai estar se encontrando e se degladiando, ou então o efetivo da polícia vai ficar tão focado no jogo que vai tirar a segurança de outros bairros. Então isso me preocupa um pouco. Eu prefiro que por hora, enquanto nós não tivermos uma segurança efetiva no estado, principalmente na cidade de Goiânia, na capital, eu acho mais seguro, já que é jogo de ida e volta, mais seguro que seja torcida única. Todo mundo se diverte, todo mundo assiste o jogo e não corre riscos de ter esse tipo de situação. Mesmo porque, até com torcida única, eventualmente acontece de ter um esbarrão aí de torcedores que estavam no jogo e encontram um torcedor rival e fazem uma porcaria, né? Vocês já viram isso acontecer, isso já aconteceu várias vezes, então assim, é muito complicado falar disso. Eu, por enquanto, ainda sou contra. Eu acho que o Estado não consegue conter, não consegue fazer a segurança efetiva, por isso
não acho viável. É melhor que todos os torcedores possam ir ao estádio sabendo que vão ter segurança para assistir o jogo que eles estão indo. E é isso, galera, é isso que tem que ser feito, na minha opinião, por agora. Se liberar a torcida mista, a polícia tem que garantir, tem que dar a palavra de que vai conseguir fazer um policiamento efetivo para conter 100% dos possíveis problemas que aconteça. Não adianta nada ter torcida mista para morrer torcedor depois do jogo, antes do jogo, durante o jogo. Isso aí, ó, não compensa, não vale a vida de ninguém, não vale a vida de nenhum torcedor esse tipo de evento. Ninguém merece sair para assistir um jogo e não voltar para casa e trazer tristeza para sua família. Ninguém merece esse tipo de situação. Então, pra mim, por hora, ainda deve ser torcida única. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, certo? O seu comentário, a sua opinião. Escreve aqui nos comentários o que você achou do Atlético durante o primeiro bimestre, qual foi a sua opinião sobre o trabalho do Eduardo Souza, quem pode vir para treinar o Atlético, né, nessa reta aí final do Goianão e para o restante da temporada, se Deus quiser, não é? E a sua opinião sobre qualquer outro assunto, até mesmo sobre o canal, deixa aqui nos comentários, beleza? Peço mais uma vez desculpas por não ter trazido o pós-jogo do Atlético antes, eu gostaria muito de ter feito o vídeo, mas realmente não tive condições. Agradeço demais aí pela parceria de vocês, agradeço a vocês, meus inscritos aqui do canal, que vocês são... Cara, amo cada um de vocês. O simples fato de você ser inscrito no meu canal já me traz um carinho maravilhoso, cara. Então eu agradeço demais pela sua inscrição, agradeço demais pelo seu like também, tá? Agradeço demais por você ter assistido esse vídeo, espero que tenha gostado do conteúdo. Se não gostou, pode deixar o joinha pra baixo, mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal, e no mais, um abraço do torcedor atleticano.